Expocacer, cultive o futuro hoje. Expocacer apresenta, em 15 segundos, o podcast 100% Agro. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje. E eu já tenho cara de nova, então com 20 e 21 eu tinha cara de ser mais nova ainda do que minha idade. Mulher, né? Recém-formada. Então a gente tem que ter a paciência, eu digo, de mostrar o nosso trabalho, de entender que a gente realmente não sabe nada, né? Porque quando a gente tá ali estudando, a gente aprende muita coisa, mas o que me ensinou mesmo foi a experiência prática, né? Foi ir pra fazenda, trabalhar, e aí a gente começa a construir, então, esse respeito. Comprei meu torrador, financiei o torrador, né? Claro que eu não tinha dinheiro. Sim. E aí foi dando certo também, ele mesmo se pagava ali com as torras, né? E em 2020 vim pra cá. E quando eu vim, quem me ajudou lá no sul de Minas foram os meus pais, né? E a minha avó. Então eles continuaram ali vendendo café torrado, a minha mãe torrando café, minha avó ajudava, minha mãe torrava, minha avó ajudava a empacotar e o meu pai vendia. Tava desse jeito. Fala assim, café bom é o que você gosta. Ah, eu gosto do café forte, mais queimadinho, tá tudo bem. Mas a gente sempre conscientiza com relação à matéria-prima, né? Você pode pegar um café como o meu gourmet da Marins, ele é um café puro, mas com uma torra mais puxadinha, justamente para quem gosta desse café mais forte, de aspas, né? Mais intenso. Ela é a Carol do Café, engenheira agrônoma, consultora e key grader. Um exemplo de talento e inspiração no agro. No podcast 100% Agro de hoje, Caroline Pereira. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um 100% Agro. Eu sou o Rodolfo de Souza, host do podcast 100% Agro. Prometi que nós faríamos um episódio sobre café abrindo o mês de setembro. Promessa feita, promessa cumprida. Fechamos agosto com o André Parrillo, da Dom Parrillo Torrefação, falando sobre a rota do café do Cerrado Mineiro. E hoje a gente está recebendo aqui a Carol. Depois dessa apresentação, é hora da gente receber oficialmente a nossa convidada. Caroline Pereira, a Carol do Café, tem uma história que conecta paixão, técnica e muita dedicação ao universo da cafeicultura. Nascida em Pouso Alegre, no sul de Minas, ela escolheu o Cerrado Mineiro para consolidar sua carreira. É engenheira agrônoma, key grader, consultora em pós-colheita e empreendedora. Carol se tornou referência na qualidade do café, criando sua própria marca, a Marins Café, e conquistando espaço até mesmo no júri internacional do Cup of Excellence 2025. Hoje, vamos conhecer de perto sua trajetória, seus desafios e sua visão sobre o futuro do café. Carol, prazer te receber aqui. Finalmente deu certo, né? Eu queria conversar com você antes, não surgiu a oportunidade, sempre conflito de agenda, né? Mas agora deu certo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser excelente, muito proveitoso. Vai ser muito bom. Bom, o que a Caroline Pereira tem de diferente em relação à Carol do Café? A Caroline? Bom, tem alguns hobbies, né, diferentes. Um deles é o balé, voltei a fazer recentemente, então acho que é isso. A questão da família também, né, sou muito apegada à família, apesar de estar distante, né, fisicamente, mas é algo que eu levo muito no meu coração e tô sempre buscando alguma forma de me conectar com eles. Acho que é isso, principalmente. Legal. Bom, você veio do sul de Minas, eu também vim do sul de Minas, né? Como é que foi a sua adaptação aqui no Cerrado Mineiro? Eu vim em 2020, né, na pandemia, então foi uma mudança muito grande para mim de rotina, de vida, porque ali eu ainda estava estudando, né, na cidade onde eu fazia faculdade, e quando eu mudei para o Cerrado foi logo depois que começou ali a pandemia, vim fazer um estágio
aqui no Cerrado Mineiro. Mas me adaptei muito bem. Senti que a região me acolheu muito. As pessoas, tanto de São Gotardo, né, que era onde eu trabalhava inicialmente, e principalmente agora no Carmo do Paranaíba, fui muito bem recebida. Então, isso facilitou com que eu me adaptasse. E quando o agro entrou na sua história? O agro entrou na minha história através da agronomia mesmo. A minha família, diferente da maioria das histórias, eu acho que no meio do café, né? A minha família não é produtora de café, não é do meio do café. Na verdade, está se tornando agora, por minha causa. Sim. Mas eu busquei mesmo ali, quando tinha que tomar uma decisão de fazer um curso, né? Comecei a pesquisar aquilo que eu acreditava que eu ia me adaptar, que eu ia gostar. Encontrei a agronomia e fui estudar, mas ali que de fato eu fui conhecer sobre o agro, aprender e fui me apaixonando a cada disciplina que eu vivia. Legal. Bom, mas aí a gente falou do agro como um todo, né? E o café? Como é essa história com o café? Boa, o café também veio através da agronomia, né? Eu acho que foi no meu segundo ano, ali em 2017, um amigo da minha classe, da minha turma, me convidou para fazer parte de um grupo de estudos em cafeicultura, que se chamava AgroCoffee. E ali a gente iniciou esse grupo juntos, onde a gente visitava produtores de café lá da cidade, do município de Inconfidentes, e a gente buscava levar para eles algum assunto relevante, alguma demanda que eles tinham, ajudávamos a fazer análise de solo, esse tipo de coisa. E ali foi o meu primeiro contato mesmo com o café. A partir dali, eu fui buscando cursos, me especializando, participando de eventos de café, porque foi paixão à primeira vista. Ali eu conheci e decidi, quero trabalhar com café. Legal. E naturalmente, nesse momento aí, você teve contato mais com pequenos produtores? Pequenos, bem pequenos produtores. Legal. Porque quando a gente fala de pequenos produtores no Cerrado Mineiro, a gente está falando de 60 hectares. Às vezes eu conheço alguns produtores que eles falam, eu sou pequeno, eu tenho 100 hectares. Mas para nós, né, do sul de Minas, pequeno é 1, 2 hectares, né? 60 já é um grande produtor. E foi com esse pessoal que você teve contato? Foi com esse pessoal, com os pequenos produtores. Com os pequenos, de 1, 2 hectares. Isso, E 5. O que você aprendeu com eles? Nossa, a gente aprendeu muita coisa. A gente realmente aprendeu a vida na roça, né? Como é difícil ali. A gente participou de colheita, participou dessas amostragens de solo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que eles precisavam de um apoio em conhecimento, principalmente. A falta de eu diria, alguém neutro, né, para ensinar eles, passar algum conhecimento técnico que às vezes a gente vivia ali na faculdade, mas a gente viu que não chegava até eles, né, e isso com o tempo foi interessante ver também a mudança através da sucessão familiar, né, conforme os filhos dos produtores começaram a ir para a faculdade, estudar, e eles começaram a levar um pouco dessa inovação, tecnologia, dos cafés especiais, né, pro pai ali, pra família. E deve ter sido uma coisa deliciosa, uma experiência muito gostosa, né, Carol? Porque Sim. Imagina só, você é jovem, né? E hoje você convive com essa nova geração do café, né? Você falou aí da sucessão, e é uma pessoa muito respeitada no meio. Você construiu isso, né? Graças a Deus, foi uma construção, você bem falou. Acho que não é do dia pra noite, né? Eu cheguei aqui muito nova, né? Eu cheguei com 20 ou 21, por aí. E eu já tenho cara de nova. Então, com 20 e 21, eu tinha cara de ser mais nova ainda do que minha idade. Mulher, né? Recém-formada. Então, a gente tem que ter a paciência, eu digo, de mostrar o nosso trabalho, de entender que a gente realmente não sabe nada, né? Porque quando a gente tá ali estudando, a gente aprende muita coisa, mas o que me ensinou mesmo foi a experiência prática, né? Foi ir pra fazenda, trabalhar, e aí a gente começa a construir, então, esse respeito, né? Que você... Pessoal, a Carol está na revista 100% Agro, edição de abril, né? Na nossa revista. E tem a versão online, que pode ser acessada no site 100%agro.com.br. Então a Carol tem bastante história para contar. E é uma história muito gostosa da gente saber, né? Você disse, chegou jovem, né? Chegou e é uma pessoa jovem ainda, né? Mas eu queria que você me contasse, Carol, se como mulher, uma pessoa jovem no meio do agro e no segmento da cafeicultura, se você encontrou alguma resistência, porque
predominantemente masculino esse meio, né? Sim, é um meio predominantemente masculino. Eu encontrei algumas resistências, mas eu diria que, graças a Deus, foram poucas, né? E com esse trabalho, com a nossa dedicação, a gente consegue ir quebrando essas barreiras, né? E mostrando que a gente não tá ali para tomar o espaço do homem, né? Mas para caminhar ao lado, para estar ali junto, seja dentro de uma fazenda, que foi o meu caso, né? Como gerente também, então tinha e tem oportunidade para todos, né? Então, acho que com esse trabalho, aos pouquinhos, a gente vai quebrando as barreiras. Ou seja, você venceu essa resistência, conseguiu parcerias, construiu parcerias, né? Uhum. E hoje você desenvolve um trabalho em conjunto, Sim. né? Com todos os envolvidos nessa cadeia. Isso é muito bacana. Com produtores, com produtoras, né? Bom, e aí, agora há pouco você me falava da sua experiência no AgroCoffee, né? Fala um pouquinho sobre como foi essa experiência e eu já puxo também os campeonatos da BSCA. Uhum. Sim, no AgroCoffee a gente fazia essas visitas mensais para os produtores, levando uma palestra, algum tema que eles mesmos nos traziam que queriam ouvir. Geralmente estava associado com a época, né, com a fase do café. Então, estamos na florada, a gente levava algum assunto relacionado a isso, adubação e por aí em diante. E através do grupo mesmo, a gente teve a oportunidade de realizar alguns cursos, né, do Senar, que eu inclusive recomendo para todos os jovens, né, principalmente, mas na verdade é para todos. Que foi assim, para mim, foi o início da minha carreira, eu diria mesmo, com qualidade de café. Ali, nesse curso, foi onde me brilhou os olhos, porque você fala de agro, né? A gente tá falando de muitas áreas. Aí, vamos pegar só o café, também tem muita coisa dentro do café pra gente estudar, pra gente se especializar. E aí, eu decidi, através desse curso, a partir dele, né? Me especializar em qualidade do café. Então, foi um curso que eu me conectei com algumas pessoas ali também. E dali abriram portas para fazer estágio, pessoas que eu converso até hoje, que me ajudaram muito. E nós, como AgroCoffee, a gente foi desde 2017 até meu último ano. A gente organizava alguns eventos também para levar conhecimento para os consumidores com relação a café especial. Então, a gente fez 2 anos lá no shopping da minha cidade, que é Pouso Alegre. Uhum. Aí a gente fez no próximo ao Dia Nacional do Café. A gente fez ali um stand para ensinar mesmo o que era um café especial, mostrar as diferenças. Então a gente aprendia muito com as pessoas e passava conhecimento também. Foi uma experiência muito boa. Eu falei da BSCA, né, que é a Brazilian Specialty Coffee Association, Associação Brasileira de Cafés Especiais, né? Você foi lá na BSCA, na sede lá em Varginha, como é que foi essa experiência? Isso aí me ajudou demais também, é outro ponto que eu recomendo para quem tá começando no café, quer aprender, quer se conectar com as pessoas, quer mostrar o seu trabalho, né? A BSCA, ela realiza alguns concursos, né, e campeonatos de café aqui no Brasil. Então, nos campeonatos, são mais relacionados aos profissionais que trabalham na área do café, né, como os baristas, os degustadores, né? Então, tem um campeonato de provador de café, que se chama Cup Taster, campeonato de torra, para ver quem é o melhor na torra de cafés. E aí eles abrem vagas pra gente poder se candidatar a trabalhar lá como voluntários, ajudando eles na organização, mas a gente aprende muito ali nos bastidores e as pessoas acabam nos conhecendo também. Então eu participei de todos os campeonatos nacionais e tive até o prazer de participar de um campeonato mundial que veio para o Brasil pela primeira vez em 2018. E aí foi na Semana Internacional do Café, então estive lá presente também. E voluntariei em alguns concursos também. Um deles foi o Cup of Excellence. Lá em 2018 eu fui para trabalhar como voluntária. E eu acompanhei, foi muito legal. Vivi experiências muito bacanas na cafeicultura em Varginha, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, muito legal. Bom, aí você falou 2018, você falou de um período de começo de construção desse conhecimento, dessa sua experiência, mas a gente teve um problema aí nessa trajetória que foi a pandemia, né? A pandemia ensinou demais para muita gente, mas o que a pandemia ensinou para Carol do Café? Era só mais um desafio que a gente tem que buscar uma forma inovadora de aproveitar, né? Fazer do limão uma limonada. Então, no início a gente ficou muito triste, eu digo assim, meus amigos, porque era o nosso último ano da faculdade. Então, a gente não teve aquele momento ali de passar o último ano juntos, de celebrar no final do ano, né? E foi cada um para sua casa. Logo no início de 2020, as aulas passaram a ser online, mas eu falei,
ótimo, vou aproveitar a oportunidade para buscar um trainee na área de café, de pós-colheita do café, que ali eu já tinha decidido que era com isso que eu queria trabalhar. E aí eu comecei a mandar mensagem para alguns contatos que eu tinha feito durante esse caminho, né? E duas dessas pessoas me mandaram uma vaga aqui no Cerrado. Uhum. Mas aí, respondendo a sua pergunta, acho que o que mais me ensinou é que é um desafio e que a gente tem que olhar para aquilo como o que eu posso fazer com essa oportunidade, né? De fazer algo diferente. Bacana. Bom, daqui a pouquinho eu vou continuar esse bate-papo com a Carol do Café, mas antes da gente ter um intervalo breve aqui, Carol, é o seguinte, você é uma pessoa muito presente nas redes sociais, né? Muito presente, tem um prestígio enorme, tem muitos seguidores. Esse também foi um aprendizado? Essa foi uma consequência da pandemia, essa presença forte sua nas redes sociais? Acho que foi uma consequência. Uhum. Acho que naquela época não era o meu foco, na verdade. Eu fazia de forma natural mesmo, gostava de gravar os vídeos ali, de mostrar um pouquinho do dia a dia, né? Mas foi uma consequência, né, desse momento que as pessoas usaram mais, né, a internet para pesquisar, para estudar, para aprender. Uhum. Eu usei muito isso para mim e acho que foi uma consequência também. Bom, antes da gente seguir com esse bate-papo com a Carol, um recado. Aqui no 100% Agro, entendemos a força do setor que move o Brasil. Somos o canal especializado, a voz, a referência para quem vive e respira o agro. Nossa equipe de especialistas garante que sua mensagem não se perca, atingindo um público engajado e qualificado. Oferecemos diversos formatos, podcasts, vídeos, artigos, para que a sua marca se conecte de forma autêntica e impactante com profissionais do setor, do produtor ao investidor. Nossa credibilidade é construída com conteúdo relevante e análises aprofundadas, posicionando sua marca em um ambiente de confiança e autoridade. Quer expandir sua presença e gerar negócios no agro? O momento é agora. Faça parceria com a nossa rede e impacte diretamente seu público-alvo. Entre em contato com a nossa equipe comercial por esse QR Code e invista na comunicação que gera resultados. Muito bem, nós estamos recebendo aqui no podcast 100% Agro a Carol do Café. Fazia tempo que buscávamos essa oportunidade, agora deu certo. Carol, por favor, me conta o que representou aquela passagem sua lá pela Bioma Café. Porque ali você foi de estagiária a gerente. Uhum. E, de novo, construção, não é? Construção. Acho que essa palavra define muito, né? Mas representa muito mesmo na minha carreira, na minha vida pessoal, acho que em tudo. A Bioma, pra mim, foi a minha segunda escola, né? Após ali a agronomia, foi onde eu comecei a minha carreira mesmo no café, meu primeiro trabalho, de fato, no café, né? E foi onde eu recebi esse apoio que eu falei, esse acolhimento das pessoas, né? Flávio e Marcelo, que são os produtores, os donos da Bioma. Parceiraços, me acolheram muito bem, me receberam ali em São Gotardo, né? E me deram essa oportunidade de estagiar na fazenda. Enxergaram em mim, né, um potencial para apoiá-los nessa caminhada rumo à excelência dos cafés e foram me dando a oportunidade de entrar, né, entrei como auxiliar de produção inicialmente, alguns meses depois, aí eles sentavam, conversavam, já me passaram por encarregada de produção e a responsabilidade ia aumentando, mas com isso eu ia aprendendo muito também. E depois gerente de produção da fazenda, foi onde eu fiquei por 2 anos, né? No total foram quase 4 anos, foram 4 safras que a gente fez. E então eu cresci muito ali dentro e em pouco tempo, né? Eu vi muita coisa acontecendo, coisas muito positivas, né? As nossas conquistas, os nossos prêmios. E a gente também passou juntos por vários desafios, o que me ensinou demais, sobretudo sobre resiliência. Na época em que a fazenda aconteceu aquela chuva de granizo que detonou a produção de café, você estava lá? Ou não? Tava lá, tava. Olha, essa história está no portal 100% Agro. Quem não conhece, eu vou deixar até na descrição desse episódio aqui o link
para quem ficou interessado, porque é uma história muito envolvente, emocionante e é uma história de superação, inclusive, Sim. né? Flávio conta isso e todas as vezes que ele conta essa história a gente fica arrepiado, Sim. porque foi um renascimento depois daquilo. Foi, a gente vivenciou isso na pele, né? A gente tava justamente num momento ali. Eu tinha, acho que. Não, eu peguei a gerência um pouco tempo depois. Uhum. Mas a gente tava naquela fase após a colheita de, gente, energia Ali total, era vamos fazer os planejamentos. Quando aconteceu a Depois chuva que de aconteceu. granizo, foi uma coisa horrível, né? Isso, mas antes de acontecer ali, a gente tava nessa pegada de vamos colocar energia total na lavoura, nova safra, né? O produtor, ele já vem com aquele ânimo de novo de renovação e vamos adubar, fazer tudo certinho. Então, deixamos a fazenda num sábado, linda, ela tava verde, a fazenda lá é muito linda, você chegou a visitar, né? E, de repente, à noite, eu vi um vídeo no Instagram. Foi assim que eu vi. E aí foi um vídeo de um colaborador, só que ele morava próximo, e ele filmando da casa dele. E parecia que tinha nevado realmente, assim, no local. E aí eu já fiquei muito preocupada, porque era muito próximo, comecei a tentar contato. E aí logo todo mundo já tava também por dentro, vendo aquelas imagens da rodovia, cheia de gelo. Só que já era noite, então não tinha o que fazer. Mas depois de muito tempo conseguimos contato com o caseiro, e aí ele falou, gente, destruiu tudo. E era 2021? Foi 2021. 2021. Foi. Agora, muita gente, quando enfrenta um problema desse, pensa em desistir, né? Jogar a toalha. E Flávio Marcelo não, né? Não. Muito pelo contrário, porque o que veio de premiação depois, óbvio que tem muito trabalho. O que a Carol fez nesse período aí para sair daquele momento crítico e chegar às premiações que o Café da Bioma conquistou? Acho que a primeira coisa é a gente tirar força mesmo do céu, né? Em Deus, ter fé. No primeiro dia ali no sábado mesmo, chorei, liguei pra minha mãe, pra minha avó. Minha mãe, por que você tá assim, né? Porque às vezes as pessoas não entendem quando olham de fora. É porque a gente tá ali trabalhando, a gente faz e cuida como se fosse nosso, né? Mas no outro dia, ali, no domingo, eu visitei lá a fazenda, junto com o amigo meu, Paulo Henrique. E na segunda, levantar a cabeça mesmo, dar a mão pra eles, né, pros dois, pra levantar junto à equipe. Porque se a gente se deixar abater, eu ia transparecer isso pra eles também. Então, eu sempre tive isso em mim de vamos ficar bem pra que todo mundo tenha forças também, que acredite, né? Porque se só a gente acreditasse que tudo ia ser transformado de novo em vida, a gente não ia dar conta de fazer aquela lavoura recuperar. E ali havia uma grande preocupação também, que era com relação justamente a essas pessoas, porque nós tínhamos muitos colaboradores lá e talvez eles pudessem olhar e falar, nossa, com uma certa incerteza, né? Será que eles vão nos mandar embora? Será que a gente vai perder o emprego porque a fazenda vai quebrar? Então, a gente quis transparecer isso pra eles, essa força, essa resiliência. Acho que o Flávio, principalmente, né, que já passou por muitos mais momentos difíceis na vida, foi quem puxou primeiramente, passou essa força pro Marcelo e pra mim também. E teve um momento assim do filho chegar pro pai, pro Flávio e falar, nós vamos ter que vender a casa? Não, calma, não é assim. E foi exatamente calma, dedicação, muito trabalho, né? Naturalmente, esse episódio não é sobre a Bioma Café, não é sobre o Flávio, não é sobre o Marcelo, é sobre a Carol do Café. Mas eu trouxe esse caso aqui para o nosso bate-papo porque tem a ver com motivação. Sim. E tem a ver com algo que o Flávio e o Marcelo, em particular, trazem na essência deles, valorização das pessoas. Então, você disse aí, poxa, será que nós vamos perder o emprego? E não, muito pelo contrário, naquele momento ali as pessoas foram valorizadas, né? Sim. Por isso que eles conquistaram tantos prêmios, né? Sim, acho que o universo, né, e Deus devolve tudo aquilo que nosso coração tem lá dentro dele, né? E eu lembro muito disso, da segunda-feira mesmo, eles já organizaram para logo a gente fazer uma oração com o time, né? E mostrar que eles não estavam para desistir, pelo contrário. É aí que eles colocaram energia mesmo, vamos recuperar as lavouras e fazer acontecer. E é muito bonito, né, ver isso. Muito. Bom, Carol, em 2025, você abriu o seu escritório, um laboratório. O que te levou a fazer esse movimento aí?
Já havia muito disso em mim, né, de querer um dia ajudar e contribuir com mais produtores. Então, quando eu tomei a decisão até de sair da Bioma, né, foi um momento difícil pra mim de tomar essa decisão, porque eu era muito apegada neles e no time todo, né? Ainda tenho uma amizade muito grande com todos, um carinho enorme pela Bioma. Mas eu saí em 2023, foi quando eu tomei essa decisão, para começar, né, esse meu próprio negócio de consultoria e ajudar outras fazendas, né? Ali eu senti que meu dever, minha missão já estava cumprida com a Bioma, a gente já tinha conseguido formar uma boa equipe, passamos os desafios, alcançamos alguns prêmios, e falei, acho que agora eles estão preparados para continuar subindo, né? Sim. E então eu comecei meu próprio negócio de consultorias em 2024 com algumas fazendas. Ali foi tudo dando certo e tomei a decisão, então, de abrir o laboratório mesmo para prestar o serviço de degustação para os produtores, que é o serviço que eu presto, as consultorias em pós-colheita e as torras de café também da Marins. E a sua marca, exatamente, a Marins. Isso, a Marins também está aqui, né? Uhum. Nesse momento foi quando eu trouxe a Marins, porque eu comecei a torrar no sul de Minas em 2019, antes de vir para o Cerrado. E aí eu torrava ali num torradorzinho de amostra, colocava num pacotinho transparente, escrevia à mão e vendia pra turma que me pedia café. Uhum. E aí foi dando certo em 2000 e... Na verdade eu comecei, acho que foi final de 2018, e em 2019 eu comprei meu torrador, financiei o torrador, né, claro, que eu não tinha dinheiro. Sim. E aí foi dando certo também, ele mesmo se pagava ali com as torras, né? E em 2020 vim pra cá. E quando eu vim, quem me ajudou lá no sul de Minas foram os meus pais, né, e a minha avó. Então eles continuaram ali vendendo café torrado, a minha mãe torrando café, minha avó ajudava, minha mãe torrava, minha avó ajudava a empacotar e o meu pai vendia. Tava desse jeito. Olha, e interessante, né? Pronto. Porque quem ouve a história, quem lê a história da Carol lá na revista 100% Agro, ou em outros canais, pensa assim, poxa, é fácil, né? Mas não é. Não é fácil. Exige Muito muitos desafios, muitas renúncias, né? Acho que desde a época da faculdade, assim, muitos amigos meus, às vezes até a própria família, criticavam um pouco esse lado meu de trabalhar demais, estudar demais, não tinha final de semana. A minha agronomia inteira, eu não tive uma férias na agronomia, assim, todas elas eu aproveitei para fazer um estágio. Mas a gente colhe os frutos lá na frente, né? Claro, e aí hoje você viu que vale muito a pena, Vale né? muito a pena. Tem várias conquistas suas já que a gente acompanha, inclusive nas redes sociais, né? Bom, você falou de ser Q-Grader, né? Qual a importância? Hoje, E, inclusive, eu queria que você falasse também da importância não só de ser Q-Grader, mas também degustadora certificada. Tá. Hoje o Q-Grader, né, é uma certificação mesmo, como você disse, internacional, onde ela diz, né, para um comprador, para um cliente de café, que aquele laudo ali está vindo de um profissional que ele está habilitado a degustar café conforme o protocolo internacional de provas. Então, ele tem uma relevância, uma importância muito grande, porque é uma validação mesmo, né? Não significa que só quem é Q-Grader sabe provar café, muito pelo contrário. Até porque é uma certificação que tem um valor agregado alto, então nem todo mundo tem esse certificado, talvez pelo valor dele inicial ali, mas para quem trabalha com isso, para quem lauda, ele é muito importante para trazer essa relevância, principalmente para quem não te conhece como provador. Então, quando eu tô numa feira, se eu me conectar com alguém que não me conhece, a pessoa logo pergunta, mas você é Q-Grader? Eu falo, não, sou. Ah, tá. Então ela já fica um pouco mais tranquila, esse laudo não tá vindo de qualquer pessoa, tá vindo de alguém que passou ali por 20 provas que a gente faz, e a gente tem que passar nas 20 para receber esse certificado. Poxa. Bom, quem acompanha o podcast 100% Agro vai lembrar que no episódio passado, que encerrou o mês de agosto de 2025, eu fiz uma pergunta para o nosso convidado, o André Parrillo, que é o vice-presidente da Rota do Café do Cerrado Mineiro, e eu prometi fazer a mesma pergunta para a Carol do Café. Então, vou apresentar para você agora um pedido diferente, tá? Imagine o seguinte, uma pessoa completamente leiga que não sabe informação alguma sobre qualidade de café. Essa pessoa vai ao supermercado. Que dica você dá para essa pessoa para ela comprar um café de qualidade? Como é que ela escolhe?
E eu, inclusive, vou te pedir para falar sobre os 4, 5 tipos de cafés que a gente encontra no supermercado, né? Certo. Já pegando esse gancho aí dos tipos de café, né? É uma grande dica para quem vai comprar o café no mercado, são os selos da ABIC, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Então, ela faz uma fiscalização, vamos dizer assim, de algumas marcas. Na verdade, as próprias marcas mandam um café para receber esse selo e dizer para o consumidor em qual categoria aquele café se enquadra. Se é um café especial, se é um café gourmet, superior, tradicional ou extra forte, né? São essas as categorias. Então, os cafés gourmet superior, gourmet especial, são os melhores, vamos dizer assim, né? Então, se a pessoa está buscando por qualidade, ela vai buscar aqueles pacotinhos ali no mercado que tem esse selo de gourmet ou de especial. Principalmente os especiais, né? São os cafés de melhor qualidade. Mas saindo um pouquinho dos selos da ABIC, eu dou sempre a recomendação, acima de tudo, para darem oportunidade para as marcas artesanais, né? Que fazem esse café especial, as torrefações, microtorrefações, cafeterias. São locais que vocês vão encontrar um café de muita qualidade, com origem, com frescor, né? Porque o café no supermercado, ele não vai te entregar frescor dificilmente, porque eles são grandes redes e precisam abastecer tudo. Então, o café fica ali muitos meses já torrado e principalmente moído, que é onde ele perde mais qualidade ainda. Então, quando você encontra ali uma torrefação na sua cidade, uma cafeteria que trabalha com os cafés de especialidade, eles vão te entregar um produto de muita qualidade, com origem e com frescor. Essa, pra mim, é a principal dica. E, não tenho como comprar nessas cafeterias e torrefações. E quero uma outra dica. Comprar em grãos. Porque aí você, pelo menos, sabe que tá vindo só café. Pode ser que não tenha uma bebida tão boa, mas ali você tem certeza de que não tem impurezas, não tem palha de café, né? É outra dica também, moer na hora. Aí o pessoal já vai lembrar, porque o André trouxe exatamente essa dica, comprar café em grãos, né? Isso. E aquele consumidor que diz o seguinte, eu prefiro ir ao supermercado comprar o extra forte, que é baratinho, né? Uhum. Mas, na verdade, ele não está comprando café, né? E ele faz uma quantidade enorme, joga o resto fora, porque fica ali na garrafa um tempão, né? Aquilo desperdiça, o café oxida, né? Não fica bom. Fermenta ali Isso. da garrafa. Aí não é legal, né? Não. É melhor comprar um café diferenciado, o preço talvez seja um pouquinho mais caro, mas aí faz só a quantidade que vai beber ali naquele momento, faz 1 ou 2 xícaras, né? Uhum. E tá resolvido. Isso, ou se for fazer na garrafa, faz um pouco menos, né? Não faz ela cheia pra durar o dia todo. E é café coado, né? Café coado, mas o café especial pode ser para café expresso também. A gente pode preparar no método que mais gosta, né? Eu falo assim, café bom é o que você gosta. Eu gosto do café forte, mais queimadinho, tá tudo bem. Mas a gente sempre conscientiza com relação à matéria-prima, né? Você pode pegar um café como o meu gourmet da Marins. Ele é um café puro, mas com uma torra mais puxadinha, justamente para quem gosta desse café mais forte, entre aspas, né? Mais intenso. E café sempre sem açúcar, né? Depende. Eu, por exemplo, se eu tiver em algum lugar que... Carol, você aceita um café? Eu sei que não vai ser um café especial. De café, né? Aí eu prefiro tomar ele com açúcar. Por quê? O açúcar dá uma mascarada nos sabores negativos do café. E você bem trouxe, né, que sempre sem açúcar é melhor, porque também os cafés especiais de qualidade, o açúcar também vai dar uma mascarada. Então, quando é café bom, é sem açúcar. Mas se for ruim, gente, pode colocar mesmo, que eu entendo, não julgo. Legal, muito bom. Carol, como é que você recebeu a notícia de integrar o júri do Cup of Excellence em 2024? Nossa, foi uma alegria enorme, porque era um sonho pra mim, era um sonho mesmo. Não sei se você lembra, mas no início do podcast que a gente tava conversando, eu falei que eu fui voluntária lá em 2018. E ali, uma menininha, acho que eu tava com 18 ou 19 anos, e eu olhava pros juízes e eu só saí de lá e eu falei uma coisa pra mim, eu falei assim, eu vou voltar aqui como juíza um dia. Quero vir aqui vestir esse avental e provar esses cafés. Porque como voluntários, a gente não pode estar ali provando junto. Então, quando dava um tempinho, a gente ia lá e tomava aqueles cafés tudo frio já, depois que eles já tinham provado. E eu já ficava assim, gente, nossa, aqueles cafés muito bons. E eu falei, um dia eu quero vir aqui como juíza.
E aí, em 2024, né? Eu tinha saído da Biome em 2023, então em 2024 eu me candidatei para fazer parte do júri, né? Passei na primeira fase, que é a fase que a gente chama de fase nacional. Então, a gente entra ali como júri nacional, são selecionados 16 juízes. O Silvio Leite fala que é a Seleção Brasileira de Provadores de Café, né? Então, eu fiquei muito feliz. E depois, mais feliz ainda, porque desses 16, durante as fases, eles vão nos avaliando para ver quais dos 16 estão mais aptos a seguir para o júri internacional. Que é quando vem os compradores de café de todo mundo provar junto com a gente. E aí eles selecionam 2. A gente foi pra lá junto com o júri internacional também. Então foi um sonho realizado pra mim. Poxa, que bacana. E confirma, você era a única mulher nesse grupo? Na divulgação dos nomes foi a única mulher. Mas depois também teve mais uma, que é a Rosângela aqui de Cerrado também, que participou. Maravilha. Bom, a gente tem informação privilegiada, né? Eu sei de 2025, que você já tá aí, né? Já tá aí, e aí, sendo como cotada? É que é essa história? Eu vou fazer parte também do júri nacional desse ano de 2025, né? O pessoal ainda não estava sabendo até o momento, porque quando você passa para o júri internacional, automaticamente você recebe um convite, então você não precisa você não precisa passar novamente pelas provas, né? Você é convidado a compor o júri do próximo ano. Então, em 2025, eu vou estar lá no COI de novo, graças a Deus. Bacana. Vou contar um segredo aqui. Ninguém sabia, né? Mas o 100% Agro sabia. Tanto que foi surpresa para você. Quando eu falei aqui, mas ninguém sabe. 100% Agro sabe. Bom. E foi uma experiência, assim, muito rica, né? Eu queria só complementar no passado, porque é a única oportunidade do Brasil, do mundo, na verdade, né, de provar os melhores cafés do Brasil. É o Cup of Excellence. De provar os melhores reunidos, vamos dizer ali, na mesma mesa, né? Então, principalmente quando chega no júri internacional e a gente prova ali os mesmos cafés, né, os top 10 ali, umas 3 vezes pelo menos, vai afunilando. Chega no último dia, top 5 melhores cafés do Brasil de cada categoria. Pra mim, assim, me deu muito conhecimento, muita segurança e muita confiança no momento de provar um café. Porque ter o Q-Grader é legal, mas essa experiência do COI, pra mim, foi surreal, porque até então eu não tinha provado cafés de tanta excelência na minha vida, assim. Então, contribuiu muito pra minha carreira. E puxando um gancho também com a pergunta que você fez antes, que foi com relação a ser mulher. Isso contribuiu muito para validar também um pouco do meu nome no mercado de cafés. Porque apesar das pessoas já me conhecerem um pouco, tal, acho que às vezes sempre fica aquilo, né? Será que realmente tem tanta experiência assim? Será que realmente sabe provar café? Então, o COI veio para me trazer mais uma validação, né, do trabalho de degustadora. Essa pergunta é meio clichê, né? Falar do desafio das mulheres no café, porque hoje em dia a mulher está muito presente, está muito envolvida com tudo. Mas essa pergunta sempre vem, né? Sim. Agora, quando a gente fala de cafés especiais, e principalmente cafés especiais, né? As mulheres estão muito fortes, né? Então, esse tipo de dificuldade já não existe mais. Ou existe? Existe. Ainda existe. Sério? Sim. Igual nessa área da degustação mesmo, eu digo que foi boa para validar, porque um pouco antes de ir pro COI eu já vivi ali algumas experiências onde às vezes os produtores preferem levar para tais provadores do que para você. Mas depois do COI, hoje em dia isso tem mudado. Tá, mas isso aí tem mais a ver com o fato de ser mulher ou com o fato de ser mulher e jovem? Acho que um pouco dos dois. Tá. Um pouco dos dois. Certo. Mas superado. Superado. Na verdade, assim, lá no COI mesmo eu gravei alguns vídeos falando isso para as mulheres para participarem mais. Porque apesar de... foi o único nome divulgado, foi a Carol. Mas é porque também teve menos mulheres participando da fase de seleção. Mas eu entendo também que as mulheres têm algumas limitações a mais, né? Com relação a filhos, talvez. Essa dificuldade de passar 10 dias diretos provando a primeira fase, que é a pré-seleção. Então, muitas delas têm alguns desafios maiores para estar ali. Então, eu entendo que não foi por falta de competência, mas realmente
por falta talvez da oportunidade de estar indo, de sair da empresa liberar, porque muitas trabalham talvez como CLT, e nem toda empresa ela está disposta a enviar e pagar um colaborador para estar tantos dias fora, né? Então, tem alguns desafios, assim, mas que tanto o homem quanto a mulher também pode passar. E vale a pena hoje, uma pessoa que está aí, não tem nada a ver com café, vale a pena ela investir, por exemplo, num curso para ser provador, para começar essa carreira? Se for o objetivo dela, se ela tiver uma vontade de trabalhar ali no meio do café, o primeiro passo é começar a investir num curso, se preparar, participar de eventos, né? Eu dou cursos, né, de degustação de café e às vezes eu recebo algumas perguntas. Mas esse certificado já me habilita a degustar cafés? Eu falo, gente, nem o meu, nem nenhum, né? Não tem assim como você, se for o seu primeiro curso, você fazer um curso de uma semana e já sair dali um degustador profissional de café. Mas você já vai entender muito sobre o assunto, já vai ter uma noção do que buscar na xícara. E a partir dali você tem que buscar a experiência mesmo. Eu falo tempo de colher. É participar dos eventos, provar cafés diferentes, que é isso que vai moldando você como um bom degustador. E um bom degustador vive bem dessa atividade, tem uma renda bacana? Depende do ponto de vista, né? Depende da região, da empresa que ele está trabalhando, né? Alguns trabalham como autônomo. No meu caso, a degustação é uma das minhas atividades, né? Então, hoje eu não vivo da degustação, por exemplo. Mas tem empresas maiores que elas têm um profissional, né? Empresas, fazendas que contratam e pagam bem por profissionais que são degustadores de cafés especiais, principalmente, né? Porque a gente até brinca que fazenda que ganha concurso é fazenda que tem Q-Grader, mas não necessariamente o Q-Grader, um degustador bom, né? Porque você precisa, depois do trabalho feito, de alguém que tenha a expertise de selecionar, de garimpar as joias ali na mesa, né? Porque eles não são todos iguais, os cafés, os lotes. Então, esse profissional ele é muito valorizado, principalmente um degustador de café especial. A gente usou muito a palavra construção para falar da sua história. O que mais te enche de orgulho até agora nessa construção? De orgulho, eu acho que as pessoas. Acho que esses contatos que eu tenho com as pessoas, os feedbacks que eu recebo de poxa, Carol, você me ajudou muito com o seu curso, ou as meninas na fazenda, né, o pessoal da Bioma que eu trabalhei ali, que a gente tem essa amizade até hoje. Então, acho que o que mais me enche de orgulho é ter um bom feedback das pessoas com relação a algum trabalho que eu fiz para elas, os produtores, né, ou algum aluno. É isso que mais me enche de orgulho, é contribuir com as pessoas na carreira delas. Excelente. Bom, eu tenho o hábito de oferecer de presente para os nossos convidados esse cafezão aqui, ó. Para uma autoridade de café, né? Então eu ofereço para você o café do Cerrado. Obrigada, não tem coisa melhor que ganhar o café. Tomara que você aproveite bastante, é um café de excelente qualidade. E, Carol, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que mensagem, que conselho você deixa para os jovens que sonham em seguir na cafeicultura? Não desistir, né? Porque a caminhada é longa e não é fácil, a gente enfrenta muitos desafios. Então, ser resiliente, né? Ter em mente o seu objetivo o tempo todo. Porque, igual eu falei, desde o início da minha trajetória, por mais que eu tava trabalhando, não tinha tempo para me divertir, não tinha dinheiro, né? Principalmente quanto estudante ou no início da carreira. Quando você tem um objetivo em mente, quando você tem um foco, você sabe onde você quer chegar, você só olha para aquilo e vai até você chegar. Não importa quanto tempo leva, né? O importante é chegar lá. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi bom demais. Acho que foi bom demais, viu, Carol? Te agradeço de coração. E fica o convite para você voltar aqui no podcast 100% Agro. Assim que terminar essa nova experiência no COI, você contar como é que foi 2025. Vamos ver qual que vai ser os resultados dessa nova safra, né? Cada safra é uma nova experiência. Queria te agradecer também pelo convite, foi um prazer estar aqui, o bate-papo foi ótimo, passou muito rápido. E espero voltar outro dia, né? Para quem quiser me conhecer mais também, vou deixar meu Instagram, que é @CarolDoCafé, Carol com K. E é isso, espero te encontrar mais vezes. Legal. Obrigada. Bom, esse é o 100% Agro. Se agro, a gente comunica.
Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro, uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje.